A pergunta que fica, querido, é: como você avalia a tecnologia nessa Copa? Definitivamente foi a mais tecnológica e essa tecnologia veio para ficar? Olha, com certeza foi a Copa mais tecnológica, só que temos que lembrar que provavelmente nós vamos falar isso em todas as Copas, né? Porque a tecnologia ela não para de evoluir. Então, a cada Copa, 4 anos no mundo da tecnologia é uma eternidade, né? Então, nós já estamos há pouco mais de 1.400 dias aí da próxima Copa. Imagina só o que terá lá, né? Então, a Copa é uma espécie de fotografia dos tempos também. Nós tivemos muita evolução, né? Então, o sistema aí com 12 câmeras para fazer o impedimento, inteligência artificial que faz todos os cálculos para determinar aquela distância. Pela primeira vez, o olhar do árbitro, né? Que eu fico em dúvida se foi uma imagem incrível ou se, na verdade, colocou o árbitro numa roubada, né? Porque imagina só se acontece um lance super importante e depois se dá conta que o árbitro não estava exatamente olhando para aquilo, né? Então, mas foi a primeira Copa que teve isso. O VAR foi muito mais rápido, né? O tempo de resposta. Agora, eu estava estudando qual foi a resposta do público, e a resposta do público foi o seguinte, que tudo pareceu muito cirurgicamente preciso. Então é curioso isso, né, que também parece que tirou um pouco desse lado humano. A bola que você mencionou há pouco, né, sensor de aceleração, de velocidade, uma série de sensoriamentos, os jogadores com colete de sensores. Então, na verdade, foi uma Copa em que nós, por exemplo, a IA que a FIFA trouxe, eu acho que essa veio para ficar, porque as seleções não podiam usar os dados durante a partida, mas a riqueza de dados pré-partida e pós-partida é uma coisa incrível, assim, parece que nós estamos vendo o mercado de finanças, né? Nós vimos mapas tridimensionais, o comportamento dos ataques, por exemplo, quando você olha os mapas de comportamento de seleções como Portugal, ficava, assim, bizarramente claro o quanto que a seleção buscava o Cristiano Ronaldo o tempo inteiro, em relação ao argentino mesmo, com o Messi. Então, quer dizer, eu tenho certeza que esses dados agora vão ser esmiuçados, vão ser muito usados e vão fazer parte da preparação da próxima Copa. Arthur, nós falávamos, você mencionou das queixas de muita gente, porque faltava um pouco mais de lado humano com tanta tecnologia no Mundial. Aí, ao falar desse uso da IA para ajudar as comissões técnicas nas estratégias, pelo menos nesse contexto aí tem o lado humano, porque pode traçar a estratégia, mas o cara, na hora de executar, errar, e esse erro é aceito, né? Não, com certeza, são os 11 ali que continuam fazendo a diferença, né? Então, a IA, ela traz todos esses dados, a base de dados é impressionante, vai fazer parte da preparação para a próxima Copa. E aqui tem um elemento até que é curioso, né? Até trazendo uma história do que aconteceu com a NBA anos atrás. Algumas equipes começaram a usar profundamente esses dados, como o caso do Houston Rockets, e eles começaram a montar a equipe só baseado em dados, né? Então, isso levou à conclusão que o Houston deveria ter um time mais baixo e só com arremessadores de 3. Eles foram longe, mas fracassaram. E o que aconteceu? Todos os times começaram a se copiar e a liga começou a ter problemas, ela começou a ter queda de audiência. Onde é que eu quero chegar com isso? É muito disso que alguns que assistiram a Copa também chegaram à conclusão. Parece que muitas seleções estão jogando parecido demais. Claro que isso tem a ver com os principais jogadores estarem nos mesmos times, nas principais ligas, mas tem muito papel da tecnologia aqui também. Então, quer dizer, simplesmente pedir para a tecnologia como é que uma determinada seleção deveria jogar, isso pode se tornar uma coisa meio robótica e, no limite, até meio enfadonha. Então, tomara que, assim como no mundo real e nas empresas, nós sejamos capazes de combinar, né? O melhor da tecnologia, não dá para ignorar os dados e toda essa fartura que a IA nos trouxe agora com essa plataforma da FIFA, mas que isso seja combinado também com talento, com até uma dose de improviso, que é uma palavra que por vezes soa mal, mas na verdade faz muita diferença também. Aí vai ficar muito fácil ser técnico, né? O Arthur, para a gente finalizar, você tem alguma ideia, já pode adiantar para a gente algum tipo de inovação que teremos já para 2030? Tem algo já no radar?
Olha, muita coisa sendo testada, né? E até comentário rápido aqui, essa é também uma das críticas à Copa, que o que foi usado é muito caro, é difícil de replicar em campeonatos menores, nacionais e até mesmo regionais. Agora, tem muito teste, então, quer dizer, aumento do número de câmeras, né? Nós tivemos nessa Copa 12 câmeras que fazem a construção desses avatares, mapeamento tridimensional dos jogadores, e eu não ficaria surpreso se na próxima Copa, por exemplo, com a miniaturização do hardware que nós temos, essa visão que nós tivemos do árbitro em primeira pessoa, eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso chegasse em alguns jogadores já na próxima Copa. Então, realmente tendo uma visão ali de quem está tomando a decisão. E uma outra coisa que está sendo testada e nós não sabemos se vai ser liberado ou não, é a polêmica, por exemplo, desses relógios. Eu não estou falando dos relógios que nós temos hoje. Nós tivemos essa polêmica no tênis, né? Então, em alguns campeonatos nesse ano, os jogadores, o árbitro foi lá e pediu, olha, você tem que tirar isso daí, porque é uma vantagem competitiva, né? Hoje nós temos alguns monitores de algumas marcas que vão muito além dos relógios que nós estamos vendo hoje. Então, esses devices com IA estavam trazendo feedback em tempo real, que, por exemplo, você conseguia antever comportamento do corpo da pessoa, até mesmo algumas lesões. Eu tenho certeza que muito disso vai estar na próxima Copa. Perfeito. Conversamos então com o Arthur Igreja. Muito obrigado, viu, pela sua participação no Times CNBC Esportes.